Acordei com o estômago revirado, o corpo pesado como se carregasse um segredo que não me pertencia. O teste de gravidez na mesa de cabeceira confirmava o que eu temia, 2 linhas rosa, inegáveis. Isabel, a mulher que eu mal conhecia além daquela noite intensa em Lisboa, ligou momentos depois, a voz fria como o vento do Tejo. Você não pode contar a ninguém. Esse filho é um erro que precisamos esconder. Meu nome é Sofia e vivo em Lisboa há anos, trabalhando como jornalista freelance em uma cidade que pulsa com história e segredos. Naquela noite fatídica, eu estava em uma festa corporativa no Bairro Alto, um evento glamouroso patrocinado pela empresa de Isabel Mendes, a CEO implacável da Mendes Tech, uma gigante de tecnologia que dominava o mercado português. Eu fora convidada por uma amiga em comum, sem expectativas além de networking e alguns copos de vinho verde. Mas Isabel se destacou imediatamente, alta, com cabelos negros ondulados e olhos penetrantes que pareciam dissecar almas. Ela se aproximou de mim no terraço, o skyline da cidade brilhando ao fundo, e começamos a conversar sobre inovação, ética nos negócios e, inevitavelmente, sobre a vida pessoal. A conversa fluiu como um rio impetuoso. Isabel falava com uma intensidade que me cativava, revelando camadas de uma mulher que construíra um império do nada, filha de uma família conservadora do Porto que esperava que ela seguisse o caminho tradicional: casamento, filhos, estabilidade. Eu quebrei as regras, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas o preço é alto. Eu, por minha vez, compartilhei minhas próprias lutas. Crescida em uma família católica rígida em Coimbra, onde ser lésbica era um pecado imperdoável, eu havia fugido para Lisboa em busca de liberdade. Aquela noite terminou em seu apartamento luxuoso em Chiado, não com paixão física, isso viria depois, mas com uma conexão emocional que me deixou atordoada. Falamos até o amanhecer sobre sonhos, medos e o que significava amar contra as expectativas da sociedade. Dias depois, Isabel me procurou novamente. Quero-te ver, disse ela em uma mensagem sucinta. Encontramo-nos em um café discreto e ali, sob o pretexto de uma discussão profissional, ela confessou sua atração. Você me faz questionar tudo o que eu construí. Eu, que havia passado anos navegando relacionamentos superficiais, senti um puxão irresistível. Começamos a nos ver em segredo, jantares escondidos, passeios noturnos pela Alfama, onde a fada ecoava nossas almas turbulentas. Isabel era casada no papel com um homem influente, um arranjo de conveniência para manter as aparências familiares e empresariais. É só fachada, garantia ela. Meu coração é livre. Mas eu via as rachaduras, ligações tensas com a mãe, que pressionava por netos, e o pai, um patriarca que via a homossexualidade como uma ameaça ao legado familiar. A gravidez veio como um raio. Havíamos discutido a ideia de uma família, em sussurros durante noites roubadas. Isabel, aos 38 anos, ansiava por um filho, mas temia o escândalo. Em Portugal, as leis mudaram, mas as mentes não, disse ela. Decidimos por inseminação artificial, com doador anónimo, e eu, aos 32, me ofereci para carregar a criança. Era um ato de amor, uma rebelião contra o mundo que nos negava. A clínica em Lisboa foi discreta, o procedimento rápido. Mas semanas depois, com o teste positivo, Isabel mudou. Não podemos prosseguir assim, disse ela, os olhos evitando os meus. Minha família. Eles vão me deserdar. A empresa. Os investidores conservadores vão pular fora. Senti o chão se abrir. Como ela podia dizer isso? Eu havia-me exposto, arriscado minha carreira instável por esse sonho compartilhado. Mas Isabel era implacável nos negócios e, ao que parecia, na vida pessoal. Vamos dar um jeito, prometi, mas ela balançou a cabeça. O jeito é esconder. Dizer que foi um erro com um homem qualquer. Eu cuido de tudo financeiramente, mas você some da minha vida. As palavras cortaram como facas. Eu, que havia lutado contra a rejeição familiar, agora enfrentava a traição de quem amava. Corri para casa, as lágrimas borrando as ruas empedradas. Minha mãe, ao telefone, sentiu algo errado. Sofia, o que há? Volte para casa, casar-se é o caminho. Mas eu não podia.
O conflito interno me consumia, abortar seria trair meus valores, prosseguir sozinha, uma batalha solitária contra a sociedade portuguesa, onde lésbicas ainda enfrentavam olhares julgadores. Os dias seguintes foram um turbilhão. Isabel mandava mensagens contraditórias. Eu te amo, mas preciso proteger o que construí. Eu me via no espelho, tocando a barriga ainda plana, questionando se valia a pena. Amigos próximos, sabendo da minha orientação, aconselhavam cautela. Ela é poderosa, Sofia. Pode-te destruir. Mas o amor não se apaga facilmente. Marquei um encontro em um parque à beira-rio, o sol poente tingindo o tejo de laranja. Por que esconder? Perguntei, a voz tremendo. Isabel suspirou, revelando mais, sua irmã havia sido deserdada por assumir um relacionamento gay anos atrás. Eu vi o que acontece. Perda total. Mas eu vi a hipocrisia, ela queria o filho, mas não o escândalo. E eu? Sou só uma incubadora, rebati. A discussão escalou, vozes baixas mas intensas, atraindo olhares curiosos. Saí dali ferida, decidida a confrontar minha própria família. Liguei para meus pais em Coimbra. Mãe, pai, preciso contar algo. A conversa foi um terremoto. Grávida? De quem? Gritou meu pai. Expliquei sobre Isabel, sobre o amor, sobre a inseminação. Silêncio, então explosão, isso é contra Deus. Aborte ou esqueça de nós. Desliguei, o coração em pedaços. A pressão social em Portugal, apesar das leis progressistas, ainda pesava, igrejas cheias, tradições arraigadas. Eu me sentia isolada, questionando se minha escolha por amar uma mulher valia tanto sofrimento. Isabel, enquanto isso, pressionava por um acordo, assina os papéis. Eu adoto em segredo, você some. Mas algo em mim se rebelou. Eu não seria silenciada. Os meses se arrastavam como uma sentença. Minha barriga crescia devagar, um lembrete constante do laço rompido com Isabel. Evitava os lugares que frequentávamos, mas Lisboa é pequena, rumores corriam nos círculos profissionais. Ouvi que Sofia está grávida. Sozinha? Que escândalo! Eu trabalhava de casa, escrevendo artigos sobre direitos LGBTQ+, ironia amarga. Isabel, por sua vez, aparecia em jornais, CEO Mendes expande império para a Espanha. Sorria nas fotos, impecável, enquanto eu lutava com náuseas e dúvidas. Uma noite, ela apareceu à minha porta, o rosto marcado por olheiras. Não aguento mais, confessou. Sinto falta de você. Sentamo-nos no sofá, o ar carregado de tensão. Ela tocou a minha barriga, os olhos suavizando por um momento. É nosso filho. Mas logo a máscara voltava, minha mãe descobriu algo. Pressiona por um neto legítimo. Revelou o plano, fingir que o bebê era de um caso extraconjugal dela, adotá-lo secretamente. Você entende? É para proteger-nos. Não, eu não entendia. Proteger você, talvez. Eu sou descartável? A briga foi feroz, palavras como armas. Você é egoísta, Isabel. Construiu tudo sozinha, mas não suporta o custo da verdade. Ela saiu batendo a porta, deixando-me em pedaços. O conflito interno me devorava. Sonhava com uma vida juntas, mas a realidade batia. Família dela, católica fervorosa, via o casamento gay como pecado. A minha, similar. Pesquisei leis. Em Portugal, desde 2010, casais do mesmo sexo podiam adotar, mas a aceitação social variava. Em cidades como Lisboa, mais aberta, no interior, nem tanto. Decidi confrontar minha mãe pessoalmente. Viajei para Coimbra, o trem balançando meus pensamentos. Filha, pense no que faz, disse ela ao me ver. Contei tudo, o amor por Isabel, a gravidez planejada. Lágrimas rolaram. Eu te criei para ser feliz, mas isso. A sociedade vai te julgar. Meu pai, mais duro, escolha, nós ou esse pecado.
Saí dali com o coração pesado, mas uma resolução crescendo: eu não me curvaria. De volta a Lisboa, uma traição veio à tona. Uma amiga em comum me alertou: Isabel está espalhando que você seduziu, que a gravidez é um erro seu. Fúria me consumiu. Confrontá-la no escritório dela foi arriscado, mas necessário. Como ousa, gritei no saguão luxuoso. Seguranças nos separaram, mas não antes dela sussurrar: é para proteger a criança. Proteção ou covardia? A mídia pegou vento, tabloides sussurravam sobre escândalo na Mendes-Tech. Ações caíram levemente, Isabel culpava-me em privado. A pressão montava. Recebi ligações anônimas: aborte ou sofra. Provavelmente aliados dela. Meu editor questionava minha credibilidade: isso afeta seu trabalho. Isolada, busquei apoio em grupos LGBTQ+ online. Histórias similares, mulheres lutando contra famílias, sociedade. Uma delas, Clara, tornou-se amiga. Você não está sozinha, disse ela em um encontro no Príncipe Real. Compartilhamos dores, ela perder a custódia por ser lésbica. Lute, Sofia. Pelo bebê. Isabel reapareceu, propondo um acordo: eu te dou dinheiro, você vai embora para o Algarve, cria a criança como sua. Recusei. Quero que assumamos juntas. Mas ela hesitava, o medo visível. Minha carreira. Tudo desmorona. O dilema moral nos dilacerava: esconder era prático, mas traía nossa essência. Revelar era arriscado, mas autêntico. Escolhas erradas pairavam: eu poderia abortar, livrando-nos, ou prosseguir sozinha, pagando o preço. Uma reviravolta veio quando a mãe de Isabel me procurou. Senhorita Sofia, precisamos falar. Encontramo-nos em uma igreja antiga. Isabel me contou. Isso é errado. Mas nos olhos dela vi dúvida. Ela sempre foi rebelde, mas ama você. Revelou: o pai de Isabel estava doente, pressionando por herdeiros tradicionais. Ajude-me a convencê-la. Aliança improvável? Ou armadilha? Voltei confusa, questionando lealdades. O terceiro trimestre trouxe exaustão física e emocional. O bebê chutava, um lembrete de vida em meio ao caos. Isabel e eu nos víamos esporadicamente, encontros carregados de tensão. Eu te amo, dizia ela, mas ações contradiziam, advogados redigindo papéis para custódia exclusiva. É melhor assim. Traição cortava fundo. Você me usou, acusei. Ela negava, olhos marejados: estou presa. A sociedade portuguesa amplificava o drama. Notícias sobre direitos gays enchiam jornais, progressos, mas backlash conservador. Em um debate na TV, vi Isabel defendendo inovação, mas evitando temas pessoais. Hipocrisia? Liguei, fala a verdade. Ela desligou. Minha família, enquanto isso, amolecia levemente. Minha mãe mandava mensagens: pense no bebê. Mas o pai permanecia firme, sem contato até você corrigir. Uma confrontação pivotal ocorreu em uma gala beneficente. Isabel, radiante em vestido negro, me viu e empalideceu. Aproximei-me, não posso mais esconder. Discussão sussurrada no canto: aqui não. Mas eu pressionei: assuma ou perca-nos. Ela saiu correndo, deixando-me exposta a olhares. No dia seguinte, tabloides explodiram: CEO Mendes em romance lésbico? Gravidez misteriosa. O escândalo era real. Isabel me culpou: você destruiu tudo. Mas no fundo, vi alívio. Talvez seja a hora. A família dela reagiu: pai furioso, mãe mediando. Encontro familiar em Porto, ar tenso, acusações voando. Você envergonha-nos, gritou o pai. Isabel defendeu: amo Sofia. O bebê é nosso. Primeira vez assumindo publicamente. Mas o custo: deserdamento ameaçado.
De volta a Lisboa, danos colaterais, minha carreira sofrendo, amigos se afastando. Clara, minha confidente, alertou, cuidado com traições. E veio, descobri que Isabel havia consultado abortos clandestinos no início. Fúria, como pôde? Ela chorou, medo, Sofia. Perdi o controle. Perdão? Difícil. O mau Tanocê nos consumia, ela escolhera poder sobre amor, eu, amor sobre segurança. Uma escolha crucial, parto se aproximava. Isabel propôs casamento secreto, casemo-nos, assumimos. Mas eu duvidava, depois de tudo? Reflexão interna, valia perdoar? A sociedade julgaria, mas talvez mudássemos mentes. Família minha, mãe veio visitar, abraçando-me. Errei, filha. Amor é amor. Reconciliação parcial. Alta tensão quando o pai de Isabel sofreu um ataque cardíaco. Culpa pairava, foi o estresse. Isabel vacilou, talvez devamos esconder. Retrocesso. Confrontei, não. Em frente. Ela escolheu, visitou o pai no hospital, contou tudo. Rejeição inicial, mas semente plantada. O parto foi um vórtice de dor e emoção. No hospital em Lisboa, Isabel ao meu lado, segurando minha mão. Estou aqui, sussurrou. O bebê, uma menina, chorou ao nascer, olhos como os de Isabel. Nomeamo-la Lara, símbolo de esperança. Mas alegria misturada com temor, mídia acampada do lado de fora. Pós-parto trouxe realidade crua. Isabel, dividida entre trabalho e família, lutava. Investidores fogem, reclamava. Eu, exausta, questionava, valeu? Conflitos diários, ela queria descrição, eu, abertura. Uma briga, você ainda esconde, acusei. Ela admitiu, medo enraizado. Sociedade reagia, apoio de comunidades LGBTQ+, mas ódio online. Pecadoras. Mensagens ameaçadoras. Protegemos Lara, mas o preço, isolamento. Minha mãe veio ajudar, ponto para reconciliação. Orgulhosa de você. Pai relutante, mas visitou, pelo neto. Traição final veio, descobri que Isabel havia transferido fundos para uma conta secreta, planejando fuga se necessário. Porquê? Perguntei. Caso tudo desmorone. Confiança abalada. Confrontação, escolha, nós ou o império. Ela chorou, quero ambos. Mas decisões têm custos. Despertar, em uma manifestação pelos direitos gays em Lisboa, Isabel falou publicamente, sou lésbica, mãe com Sofia. Não escondo mais. Aplausos, mas backlash, empresa perdeu contratos. Família, pai amoleceu pós-doença, aceitando Lara. Danos, eu perdi jobs, mas ganhei voz em ativismo. Isabel, diminuída mas livre. O amor sobreviveu, marcado por cicatrizes. Anos passaram, Lara crescendo em um Portugal em mudança. Isabel e eu, casadas oficialmente, enfrentamos julgamentos, mas construímos uma vida. Ela reconstruiu a empresa com valores inclusivos, eu publiquei um livro sobre nossa jornada. Mas ecos do passado, famílias perdoaram parcialmente, sociedade evoluiu devagar. Reflexões, as escolhas, esconder versus revelar, custaram amizades, carreiras, paz. Traições feriram, mas fortaleceram. Despertamos para a verdade, amor requer coragem. Foi certo esconder inicialmente, ou a revelação precoce teria evitado mais dor?